Olá, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o professor Guilherme Alves de Melo Franco, especialista em Direitos Material e Processual do Trabalho e Previdenciário pela Universidade Estácio de Sá do Rio de Janeiro, formado em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade Federal de Juiz de Fora, Minas Gerais. Estou a desenvolver no meu canal do YouTube, Guilherme Alves de Melo Franco Estudar Direito, um curso gratuito sobre os direitos material e processual do trabalho, que tem por objetivo o estudo da consolidação das leis do trabalho, artigo por artigo, e como livro base os meus comentários à reforma trabalhista, Lei 13.467, de 13 de julho de 2017, lançados pela editora Juruá de Curitiba, no Paraná, no ano de 2021. Essa é a nossa aula de número 197 desse nosso curso gratuito sobre os direitos material e processual do trabalho. E nela estaremos a desenvolver nossos entendimentos a respeito dos artigos 549 e 550 da Consolidação das Leis do Trabalho, que continuam a jornada jusoperária brasileira a respeito das entidades de classe. Diz o artigo 549 da Consolidação das Leis do Trabalho que a receita dos sindicatos, federações e confederações só poderá ter aplicação na forma prevista nos respectivos orçamentos anuais, obedecidas às disposições estabelecidas na lei e nos seus estatutos. É importante, antes de começarmos a análise propriamente dita desse artigo 549 seletista, lembrar a todos vocês, como temos vindo fazer durante todas essas nossas aulas a respeito das entidades de classe, que o artigo 8º, inciso 1º da Constituição da República Federativa do Brasil, veda ao poder público toda e qualquer interferência na vida própria dos sindicatos. Portanto, a partir do advento da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, a aplicação do artigo 549 da Consolidação das Leis do Trabalho não é mais possível, mas dentro daqueles objetivos que nós traçamos para esse nosso curso gratuito sobre os direitos material e processual do trabalho, continuaremos a analisá-los tanto pelo aspecto histórico quanto pelo aspecto comparativo da situação existente no Brasil antes e após a Lex Fundamentalis de 1988. Nesse sentido, não há mais por que a receita dos sindicatos, federações e confederações só poder ter aplicação na forma prevista nos respectivos orçamentos anuais e obedecidas às disposições estabelecidas na lei. Atualmente, a única situação que limita a receita dos sindicatos, federações e confederações e sua aplicação são os seus próprios estatutos sociais. Portanto, as disposições estabelecidas na lei e nesse próprio artigo 549 consolidado não mais têm assento no ambiente jusoperário brasileiro. Mas ainda não foi caracterizada nenhuma inconstitucionalidade a respeito
desses artigos seletistas e por isso continuamos a estudá-los para fins meramente didáticos, embora consideramos que todos eles sejam eivados de inconstitucionalidade. Continua o artigo 549 seletista a nos dizer em seu parágrafo 1º que para alienação, locação ou aquisição de bens imóveis ficam as entidades obrigadas a realizar avaliação prévia pela Caixa Econômica Federal ou pelo Banco Nacional de Habitação, ou ainda por qualquer outra organização legalmente habilitada a tal fim. No mesmo sentido da inconstitucionalidade que nos anuncia o artigo 8º, inciso 1º da Constituição da República Federativa do Brasil, não há mais obrigação de que para alienar seus próprios bens, locá-los ou comprar outros bens imóveis, as entidades de classe não ficam mais obrigadas a realizar avaliação prévia pela Caixa Econômica Federal ou pelo Banco Nacional de Habitação, ou ainda por qualquer outra organização legalmente habilitada a tal fim, porque é uma ingerência na vida própria dos entes sindicais esse estatuto do artigo 549 da Consolidação das Leis do Trabalho, também em seu parágrafo 1º, já que para esta alienação, locação ou aquisição de bens imóveis, a entidade sindical se atém apenas e tão somente aos seus estatutos sociais. Continua o artigo 549, consolidado, a nos dizer que os bens imóveis das entidades sindicais não serão alienados sem a prévia autorização das respectivas Assembleias Gerais, reunidas com a presença da maioria absoluta dos associados, com direito a voto, ou dos conselhos de representantes com a maioria absoluta de seus membros. Para a alienação dos bens imóveis, apenas e tão somente atualmente, os sindicatos estão subsumidos ao que diz o seu estatuto social. Assim, também as federações e confederações, dentro das atribuições que estão ali alicerçadas nos seus estatutos sociais. Portanto, os bens imóveis das entidades sindicais, seja que nível for, não poderão ser alienados sem qualquer outra situação que não as previstas nos seus estatutos. O artigo 549, em seu parágrafo 3º, nos avisa que, caso não seja obtido o quórum estabelecido no parágrafo anterior, a matéria poderá ser decidida em nova Assembleia Geral, reunida com qualquer número de associados, com direito a voto, após o transcurso de 10 dias da primeira convocação. O que manda nesse sentido é única e exclusivamente o estatuto da entidade sindical, da federação ou da confederação, não mais havendo qualquer interferência possível do poder público na vida própria das entidades de classe, conforme assegura o artigo 8º, inciso 1º da Constituição da República Federativa do Brasil. Continua o artigo 549 a anunciar
em seu parágrafo 4º desta feita, que nas hipóteses previstas no parágrafo 2º e 3º, que já estudamos, a decisão somente terá validade se adotada pelo mínimo de 2/3 dos presentes em escrutínio secreto. Aqui também vale a regra do que diz o Estatuto das Entidades Sindicais, sejam elas sindicatos, federações ou confederações. Não mais se aplica o parágrafo 4º do artigo 549 da Consolidação das Leis do Trabalho na vida própria dos entes sindicais, porque o artigo 8º, inciso 1º da Constituição da República Federativa do Brasil diz que não há possibilidade mais da interferência do poder público nas entidades de classe. Permanece a nos informar o artigo 549 da Consolidação das Leis do Trabalho, dessa feita no seu parágrafo 5º, que da deliberação da Assembleia Geral concernente à alienação de imóveis, caberá recurso voluntário dentro do prazo de 15 dias ao Ministério do Trabalho com efeito suspensivo. Por óbvio que essa determinação de recurso voluntário é estranhamente aqui alojada, porque todo recurso é de natureza voluntária, só recorre àquele que deseja, e não sendo uma atividade jurisdicional, não há como apresentar-se o recurso de ofício, como acontece no seio dos processos judiciais do trabalho. Então, o recurso será voluntário dentro do prazo que o Estatuto assim estabelecer e não mais ao Ministério do Trabalho e com efeito suspensivo, como determinava o artigo 549 da Consolidação das Leis do Trabalho em seu parágrafo 5º. Vale, portanto, hoje a regra do Estatuto da entidade respectiva. Permanece a nos informar o artigo 549 da Consolidação das Leis do Trabalho, em seu parágrafo 6º desta feita, que a venda do imóvel será efetuada pela diretoria da entidade, após a decisão da Assembleia Geral ou do Conselho de Representantes, mediante concorrência pública, com o edital publicado no Diário Oficial da União e na imprensa diária, com antecedência mínima de 30 dias da data de sua realização. Veja a que ponto o poder público interferia na vida própria das entidades sindicais, que, para que fosse vendido qualquer imóvel pela diretoria da entidade, deveria haver uma decisão nesse sentido da Assembleia Geral ou do Conselho de Representantes. E teria que ser feita uma concorrência pública com edital publicado no Diário Oficial da União e na imprensa diária, com antecedência mínima de 30 dias da data de sua realização. Atualmente, o que vale é o que está apregoado no Estatuto Social da entidade, e não mais o que determina o artigo 549 em seu parágrafo 6º da Consolidação das Leis do Trabalho. Continua o artigo 549 seletista a nos dizer agora, no seu parágrafo 7º, que os recursos destinados ao pagamento total ou parcelado dos bens imóveis adquiridos serão consignados obrigatoriamente nos orçamentos anuais das entidades sindicais. Lembramos mais uma vez o artigo 8º, inciso 1º
da Constituição da República Federativa do Brasil, que nos traz a informação de que não é mais possível qualquer interferência do poder público sobre a vida das entidades de classe. E, portanto, o parágrafo 7º, como todos os outros parágrafos e o próprio caput desse artigo 549 seletista, não mais se aplica aos anseios das entidades de classe, valendo a regra estatuída dentro das suas modalidades de estatuto social. Diz o artigo 550 da Consolidação das Leis do Trabalho que os orçamentos das entidades sindicais serão aprovados em escrutínio secreto pelas Assembleias Gerais ou Conselho de Representantes até 30 dias antes do início do exercício financeiro a que se referem, e conterão a discriminação da receita e da despesa na forma das instruções e modelos expedidos pelo Ministério do Trabalho. Aqui também há intensa discordância do texto seletista com a norma esculpida no artigo 8º, inciso 1º da Constituição da República Federativa do Brasil, porque não mais há como o poder público interferir de qualquer maneira na vida própria dos entes sindicais. E, portanto, não há mais a possibilidade do artigo 550, assim como nós vimos com relação ao artigo 549, ambos seletistas, aplicar-se sobre a movimentação financeira das entidades sindicais. Portanto, os orçamentos das entidades sindicais serão aprovados de acordo com o que diz os seus estatutos, e não mais como apregou o artigo 550 seletista que estamos a estudar nessa nossa aula de número 197 desse nosso curso gratuito sobre os direitos material e processual do trabalho. Portanto, o artigo 550, em seu caput, não terá mais aplicação no ambiente jusoperário brasileiro, sendo que não há mais nenhuma forma de interferência deste artigo 550, tanto no que faz na aprovação dos orçamentos, como no lapso temporal em que terá que ser submetido em escrutínio secreto pelas Assembleias Gerais o orçamento, e mesmo a forma de escrutínio será tudo definido pelo Estatuto da entidade, não mais pela Consolidação das Leis do Trabalho. O prazo também é aquele que for previsto no Estatuto, e as discriminações que terão que ser efetivamente apresentadas nos orçamentos não são mais pela discriminação da receita e da despesa nas normas e instruções e modelos expedidos pelo Ministério do Trabalho, mas sim àquelas estatuídas no estatuto da própria entidade sindical. Diz ainda o artigo 550, em seu parágrafo 1º da Constituição da Consolidação das Leis do Trabalho, que os orçamentos, após a aprovação prevista no presente artigo, serão publicados em resumo no prazo de 30 dias, contados da data de realização da respectiva Assembleia Geral ou da reunião do Conselho de Representantes que os aprovou
observada a seguinte sistemática. Ora, não há mais como se aplicar referido texto do artigo 550 da Consolidação das Leis do Trabalho, porque, com o advento do artigo 8º, inciso 1º da Constituição da República Federativa do Brasil, não há mais possibilidade do poder público interferir na vida própria das entidades de classe e, portanto, vale a regra impressa nos estatutos sociais da entidade de classe e não mais no artigo 550 da Consolidação das Leis do Trabalho. No entanto, ainda não foi cristalizada a inconstitucionalidade desse artigo 550 e, portanto, nós estamos a estudá-lo apenas e tão somente para fins didáticos. Então, não mais serão publicados em resumo no prazo de 30 dias, contados da data da realização da respectiva Assembleia Geral ou da reunião do Conselho de Representantes que os aprovou os estatutos, e não mais se observará a sistemática perpetrada pelo artigo 550 consolidado, já que o que vai valer é o que está impresso no estatuto da entidade. Mas dizia o artigo 550 da Consolidação das Leis do Trabalho que, após aprovado o estatuto, deveria ser observada a seguinte sistemática. Primeiro, a publicação no Diário Oficial da União, seção 1, parte 2, dos orçamentos das confederações, federações e sindicatos de base interestadual ou nacional. Portanto, haveria a obrigação das diretorias, após a aprovação dos orçamentos, publicar os mesmos no Diário Oficial da União, seção 1, parte 2, relativa às confederações, federações e sindicatos de base internacional, interestadual ou nacional. Não há mais essa obrigação, por força, repetimos, do artigo 8º, inciso 1º da Constituição da República Federativa do Brasil, que veda a interferência do poder público na vida própria das entidades de classe. Continua o artigo 550 a nos dizer que é obrigatória a publicação no órgão da imprensa oficial do Estado ou território ou jornal de grande circulação local dos orçamentos das federações estaduais e sindicatos distritais, municipais, intermunicipais e estaduais. Portanto, essa obrigação de publicação no órgão da imprensa oficial do Estado ou território ou do jornal de grande circulação local não mais tem lugar no ambiente jusoperário brasileiro, principalmente no que pertine às entidades de classe. Porém, alertamos para o fato que os estatutos da entidade de classe propriamente dita podem trazer em seu bojo essas determinações do artigo 550 da Consolidação das Leis do Trabalho e, portanto, valeria, pois, a regra impressa nos mesmos, embora não se possa impor a determinação impressa no artigo 550 da Consolidação das Leis do Trabalho. Continua o artigo 550 da Consolidação das Leis do Trabalho, agora em seu parágrafo 2º, a dizer que as dotações orçamentárias que se apresentarem insuficientes para o atendimento das despesas ou não forem incluídas nos orçamentos correntes,
poderão ser ajustadas ao fluxo dos gastos, mediante a abertura de créditos adicionais solicitados pela diretoria da entidade às respectivas Assembleias Gerais ou Conselhos de Representantes, cujos atos concessórios serão publicados até o último dia do exercício correspondente, obedecida a mesma sistemática prevista no parágrafo anterior. Como já vimos, o artigo 8º, inciso 1º da Constituição da República Federativa do Brasil nos diz que não pode mais haver qualquer interferência do poder público na vida própria dos entes sindicais. E, portanto, qualquer movimentação orçamentária deverá atender ao que diz o Estatuto da entidade sindical e não mais a essas normatizações previstas pela consolidação das leis do trabalho a respeito da vida própria dos sindicatos. Continua o artigo 550, agora no seu parágrafo 3º da consolidação das leis do trabalho, a nos dizer que os créditos adicionais classificam-se em suplementares os destinados a reforçar dotações alocadas no orçamento, especiais os destinados a incluir dotações no orçamento a fim de fazer face às despesas para as quais não tenham sido consignados créditos específicos. Reforçamos ainda uma vez mais que, por força do artigo 8º, inciso 1º da Constituição da República Federativa do Brasil, não mais pode ter aplicação no ambiente coletivo jusoperário brasileiro do artigo 550 consolidado, portanto, valendo o que diz o Estatuto Social da entidade de classe a que se dirige estas situações orçamentais. Diz ainda o artigo 550 da Consolidação das Leis do Trabalho, dessa feita em seu parágrafo 4º, que a abertura dos créditos adicionais depende da existência de receita para sua compensação, considerando-se para esse efeito, desde que não comprometidos, o superávit financeiro apurado em balanço do exercício anterior, o excesso de arrecadação, assim entendido o saldo positivo da diferença entre a renda prevista e a realizada, tendo em conta ainda a tendência do exercício e a resultante da anulação parcial ou total de dotações alocadas no orçamento ou de créditos adicionais abertos no exercício, para que pudessem, na época, serem considerados válidos os orçamentos. Todavia, como já estamos alertando às escâncaras, por força do artigo 8º, inciso 1º da Constituição da República Federativa do Brasil, não mais tem a aplicação o parágrafo 4º deste artigo 550 da Consolidação das Leis do Trabalho, como também todos os demais parágrafos, como já vimos nesta nossa aula desse nosso curso gratuito sobre os direitos material e processual do trabalho que estamos a desenvolver na presente informação. Diz ainda o artigo 550, parágrafo 5º da Consolidação das Leis do Trabalho,
que, para efeito orçamentário e contábil sindical, o exercício financeiro coincidirá com o ano civil, a ele pertencendo todas as receitas arrecadadas e as despesas compromissadas. Para o efeito orçamentário e contábil sindical, os exercícios financeiros serão contados de acordo com o que diz o Estatuto da entidade, não mais pelo artigo 550, parágrafo 5º da Consolidação das Leis do Trabalho, por força do artigo 8º, inciso 1º da Constituição da República Federativa do Brasil, que vem a vetar a interferência, seja de qualquer monta, do poder público sobre as entidades de classe. Finalmente, antes de encerrarmos essa nossa aula de hoje, temos que nos recordar de que a reforma trabalhista implementada pela Lei 13.467, de 13 de julho de 2017, perdeu oportunidade ímpar de enxugar o texto da Consolidação das Leis do Trabalho, retirando do corpus da mesma todas essas situações que dizem respeito à interferência do poder público sobre a vida das entidades de classe, porque o artigo 8º, inciso 1º da Constituição da República Federativa do Brasil, de 1988, já havia assim decidido anteriormente. Reforça-nos ainda esta situação o fato de que há urgente necessidade de que se promova a efetivação de um Código de Processo do Trabalho e de um Código do Trabalho para que estas arestas legais, estas insurgências e inconsistências da consolidação das leis do trabalho e mesmo daquelas que são advindas de legislação extravagante pudessem ser compiladas e definidas, causando o fim das necessidades de interpretação dúbia, tripla ou qualquer outro tipo de informação em face da existência de uma insegurança jurídica sobre a vida juslaboral brasileira. Estas eram as considerações que gostaríamos de fazer a vocês nesta nossa aula de número 197 desse nosso curso gratuito sobre os direitos material e processual do trabalho. E aproveitamos a oportunidade para agradecer a presença de todos vocês nessas nossas aulas e solicitar ainda uma vez mais àqueles que não o fizeram que se inscrevam no nosso canal e deixem seus likes nas nossas aulas, porque é através destas duas atividades simples que vocês estarão a nos proporcionar a manter íntegro esse nosso curso gratuito sobre os direitos material e processual do trabalho e podermos ainda distribuir o conhecimento aqui arregimentado ao maior número de pessoas possível. Muito obrigado a todos.